Olá, muito boa noite a você. Seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. O Tribunal Regional Federal suspende a liminar que impedia a venda de ações da SEDAI. E o leilão da Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro acontece agora na capital fluminense. A balança comercial registra mais um superávit em outubro. As exportações brasileiras em alta confirmam o bom momento das vendas brasileiras ao exterior. A indústria volta a crescer em setembro e recupera as perdas de agosto. E o varejo em São Paulo surpreende em outubro e projeta vendas em alta no final do ano. O cenário econômico está no ar. E depois de um recuo em agosto, a produção industrial brasileira voltou a subir no mês de setembro, segundo o IBGE. Além disso, alguns números foram revisados. A Vanessa Casalino conversa conosco e traz as informações em detalhes. Vanessa, boa noite. Olá, Pioto. Boa noite a você, boa noite a todos. A produção da indústria aumentou 0,2% em setembro na comparação com agosto, um número que já considera ajustes sazonais. O IBGE revisou dados de agosto na comparação com julho e a queda de 0,8% divulgada anteriormente foi corrigida para um recuo de 0,7%. Foram revisados ainda os números de abril, que mostraram uma leve alta. Na série sem ajuste sazonal, a produção industrial cresceu 2,6% em setembro, na comparação com o mesmo mês de 2016, o quinto resultado positivo seguido. Com isso, houve crescimento tanto no fechamento do terceiro trimestre, 3%, como também no acumulado dos 9 primeiros meses de 2017, 1,6%, e também o terceiro trimestre seguido de alta nessa base de comparação. Mas, segundo o IBGE, a recuperação é lenta. Em setembro, era como se a indústria estivesse operando nos mesmos níveis de março de 2009, em termos de volume de produção, Pioto. O que demonstra claramente o quanto de erros econômicos foram tomados no país nos últimos tempos, que fizeram com que a indústria agora, apesar dessa retomada que a Vanessa nos trouxe aí, explicou em detalhes, os níveis são comparáveis ao ano de 2009. Bom, mas por outro lado, a indústria produz mais em setembro e as vendas do varejo em São Paulo surpreenderam agora, no mês de outubro. Os dados são da Associação Comercial de São Paulo e projetam um final de ano aquecido com a Black Friday, que já virou um feriado de compras, programada para novembro agora, e também as vendas de Natal. Vamos dar uma olhadinha em umas telas que a gente tem um crescimento agora em outubro. Os dados são da Associação Comercial de São Paulo, evidentemente se referem à cidade de São Paulo, um dos maiores centros comerciais do país, ou o maior centro comercial. Está ali em outubro, entre outubro de 2016 e 2017, ou seja, a comparação é anual, o mesmo mês com relação ao ano passado, o aumento foi de 6,6% nas vendas do comércio. Detalhe que as vendas a prazo, e isso demonstra claramente que as pessoas estão conseguindo convencer o lojista de que elas têm possibilidade de pagamento, cresceram 10%. Isso quer dizer acesso a crédito que melhorou e, evidentemente, a confirmação de que a pessoa tem renda, porque senão o crédito não é oferecido. E as vendas à vista foram menores, mas cresceram ali 3,2%. Isso na comparação de outubro agora com outubro de 2016. Vamos dar uma olhadinha na tela seguinte, que a situação é em relação a setembro, que não é exatamente um mês aquecido em comércio. E aí as vendas, evidentemente, de outubro tiveram um crescimento ainda maior. Vamos dar uma olhadinha ali. Quando a gente tem agora com relação a setembro, ou seja, outubro deste ano que surpreendeu o varejo com relação a setembro. O crescimento foi maior ali, 12,2%, as vendas a prazo 11,8% e as vendas à vista 12,5%, ou seja, nós tivemos um crescimento bastante importante no comércio em São Paulo. Nos números fechados no mês passado, no mês retrasado, nós já estamos hoje, dia 1º de novembro, nos números relacionados ao varejo do estado de São Paulo também houve um crescimento importante. Esse crescimento foi medido até setembro. Com os dados agora mais atualizados em relação a outubro, é exatamente isso que faz a Associação Comercial de São Paulo projetar um final de ano aquecido e, sobretudo, de bens de valor maior, porque normalmente em outubro, segundo a Associação Comercial, são bens de valor menor. Evidentemente nós estamos falando do Dia das Crianças ali, mas a projeção é que tenhamos agora no final do ano uma compra de bens de valor maior, ou seja,
não é a tal da lembrancinha, é algo um pouco mais caro. O que demonstra também claramente, primeiro, nós estamos com a inflação em baixa e o preço dos produtos reduziu um pouco. Por outro lado, aumentou também com a recuperação do emprego, que a gente falava ontem aqui, o poder de compra do consumidor. Bom, e amanhã, feriado, você acompanha um cenário econômico especial aqui na TV Brasil. Nós vamos falar do custo que o contrabando e a pirataria geram para o país. E quando se fala em país, nós falamos de cada um de nós, de todos os cidadãos e de serviços como saúde, educação, moradia e infraestrutura que são prejudicados. E por que são prejudicados? Porque o contrabando e os produtos falsificados não recolhem impostos que pagariam, por exemplo, os serviços públicos melhores. Vendidos na ilegalidade, com a aceitação, a anuência de um consumidor que acredita levar vantagem ao pagar um preço menor por um produto que custa mais caro, só no ano passado, 2016, o país, e o país somos todos nós, deixou de arrecadar 130 bilhões de reais em impostos. Com esse valor, seria possível, por exemplo, construir uma série de coisas que a gente vai mostrar aí. Vamos dar uma olhadinha, nós temos uma tela para ilustrar justamente essa situação que é o custo do contrabando. Está ali, olha. Em 2016, 130 bilhões foi o prejuízo de não arrecadação de impostos, porque, claro, o contrabando não paga imposto. Está ali, olha, com esses 130 bilhões seria possível construir 974 hospitais, 19 mil creches e 1.210.000 casas populares. Evidentemente que a gente tem várias outras comparações, você vai acompanhar amanhã uma entrevista com Edson Vismona, presidente do Ético, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, sobre o comportamento dos brasileiros e o que o país tem feito para combater o contrabando. Acompanhe. Essa pessoa, que deve ser a mesma que usa o acostamento para ganhar um minuto, mesmo que seja arriscando a vida de outra pessoa, é o mesmo pensamento, preciso levar vantagem, né? Eu jogo pela janela porque não me importa a consequência dos meus atos, desde que eu me saia bem. Isso é um cancro que nós temos que combater na nossa sociedade de forma urgente. O Brasil não vai chegar a lugar nenhum, com certeza, se não mudar essa cultura da corrupção, a cultura da levar vantagem a qualquer preço. Não existe país desenvolvido, é isso que nós defendemos no Ético, não existe país desenvolvido que não fortaleça a ética e a defesa da legalidade como princípios da convivência. Isso é um fato, não é uma afirmação ingênua, é uma afirmação que demonstra que nós não vamos avançar como país desenvolvido que nós queremos ser, se mantivermos essas mesmas linhas de ação e de pensamento. Isso é um fato claramente demonstrado pelas pesquisas, né? Então, nós temos que salientar sempre a demanda na compra de produtos ilegais tem este efeito perverso. O governo federal, como eu disse, pela primeira vez está discutindo esse tema com os países limítrofes, especialmente Paraguai e Bolívia. Dificilmente você iria identificar essa ação, por exemplo, no Ministério das Relações Exteriores. Eu, há mais de 10 anos, atuo nessa área. Várias vezes estive com diversos ministros de Relações Exteriores, mostrando a importância de colocar esse tema na pauta das discussões bilaterais com Brasil e Paraguai, Brasil e Bolívia. E eu era, de certa forma, justificada a falta dessa ação com a seguinte ação. Não, você tem que entender que as nossas questões geopolíticas são muito mais importantes e profundas. Nós temos outros temas importantes na pauta econômica. Não raro alguém vai falar, inclusive de segurança, e ele não fez a ligação de uma coisa com a outra. Tá. E hoje não. Hoje eu tenho que dar esse depoimento. O governo federal tem ampliado essa discussão, colocou na pauta, desde o ministro Serra, que foi que iniciou esse processo, e continua agora, com a integração de outros ministros de segurança institucional, de justiça, numa pauta de discussão com os governos do Paraguai e da Bolívia. Isso é importantíssimo, porque é um crime transnacional. Bom, portanto, amanhã você acompanha no cenário econômico especial aqui na TV Brasil, às 18 horas, às 6 horas da tarde, ou 6 horas da noite, conforme você preferir, a íntegra dessa entrevista com Edson Vismona, para mostrar justamente o quanto é esse tamanho, o custo do contrabando, o quanto custa ao país e às pessoas. As pessoas acham que estão levando vantagem, vale de reforçar esse fato. Compra um produto por um preço menor, porque é contrabandeado, o preço na loja custa mais caro. Tem o custo do imposto, evidentemente, o produto é muito caro. Essa é uma outra discussão. Agora, dinheiro de contrabando financia crime e financia corrupção. Tudo isso você acompanha nessa entrevista especial amanhã com Edson Vismona, do Ético, aqui no Cenário Econômico, às 18 horas, nesta quinta-feira, feriado, um programa especial, um cenário econômico especial. Bom,
Vamos voltar a falar agora sobre o noticiário econômico de hoje. A balança comercial brasileira, que é a diferença entre as exportações e importações, registrou mais um superávit agora no mês de outubro. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Vamos a Brasília conversar com a Catiúcia Neri, que tem os números. Catiúcia, boa noite. Oi, Piotr, boa noite a todos que acompanham o cenário econômico. Esses mais de 5 bilhões de dólares de saldo positivo da balança comercial brasileira são recorde para meses de outubro. O resultado do mês passado animou tanto que subiu a previsão de superávit para o ano de 2017, para esse ano. Ela saltou de cerca de 60 bilhões de dólares para 70 bilhões de dólares, são 10 bilhões de dólares a mais. E o resultado do acumulado do ano já dá essa perspectiva de avanço. Está em mais de 58 bilhões de dólares e também é recorde para o período que vai aí de janeiro a outubro. Agora a gente vai ver o que ajudou a melhorar a balança comercial brasileira em outubro. Vamos lá, as vendas de commodities como soja, milho, minério de ferro e também minério de cobre. E quem mais comprou do Brasil, vamos lá para a lista, foi começando China, depois Estados Unidos, Argentina, Países Baixos e Japão. É isso por aqui. Obrigada, Piotr. Boa noite. Muito obrigado, Catiúcia. E além das commodities minerais ali, o Brasil também, a gente mostrou recentemente esses dados com relação a veículos. E boa parte dessas indústrias, dessas empresas brasileiras que lidam com o comércio exterior, foi exatamente de lá. Ontem a gente falava sobre o emprego, é sempre bom fazer essa menção, que a gente está recuperando o emprego no país. A gente vê pelos números do Cadastro Geral de Empregados e Empregados, que registra ali a contratação com carteira assinada, e mesmo na redução dos desocupados, que é a medição que faz o IBGE, tudo isso surpreendeu já no segundo trimestre deste ano, foi confirmado agora no terceiro trimestre, os números do IBGE mostraram isso claramente. Os dados do CAGED são divulgados mensalmente e todos eles têm registrado um superávit, ou seja, um saldo positivo, mais contratações que demissões. As empresas que começaram a contratar foram, sobretudo, as que lidavam com exportação, porque nós tínhamos um problema muito grande no começo do ano de desemprego, de inadimplência, que claro, tiravam esse consumidor brasileiro da compra. Portanto, exatamente a exportação é que fazia essas empresas começarem a funcionar mais e a contratar funcionários. Foi exatamente a exportação brasileira, ou seja, essa aceitação do produto brasileiro lá fora tem feito com que o emprego também seja recuperado aqui. Detalhe, a exportação, todo país do mundo quer exportar mais do que importar pela simples razão. Você vende lá fora, mas gera imposto e emprego aqui. Isso é natural, por isso que essa briga de balança comercial, no caso da brasileira, é positiva. Isso demonstra claramente uma recuperação da economia, porque obviamente melhora a balança, a entrada de dólares impede que você tenha um salto muito grande do dólar, enfim. Há uma série de questões positivas que a balança comercial superavitária traz para o país. Bom, e o Tribunal Regional Federal derrubou a liminar que impedia a venda de ações da SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro. O leilão já começou e o repórter Maurício de Almeida, que está ao vivo em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do Rio, tem os detalhes. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Manifestantes contrários à venda da SEDAI, quase todos funcionários da companhia, estão aqui em frente ao Palácio Guanabara protestando contra esse leilão. Por causa dessa manifestação, o trânsito aqui na rua que serve de acesso para o Palácio Guanabara está interrompido. Isso acabou provocando um atraso no início do leilão, que começou às 5h30 da tarde, meia hora depois do horário inicialmente previsto. Apenas um banco, o BNP Paribas, apresentou todas as credenciais para participar do leilão e foi aprovado pela mesa. Por isso, apenas o BNP Paribas está concorrendo a comprar as ações da SEDAI. O BNP Paribas é um dos principais bancos da Europa e está presente em 75 países. Agora começou a fase de negociação. O BNP Paribas apresentou uma proposta e a mesa tentou reduzir os juros. Na verdade, o que acontece? O BNP Paribas vai comprar essas ações da SEDAI e o governo do estado tem um prazo de 36 meses para fazer a recompra das ações. As ações servem, na verdade, como uma garantia para o empréstimo que o governo do estado vai receber de 2 bilhões e 900 milhões de reais, que faz parte daquele plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro que o governo do Rio assinou com o governo federal. O governo do Rio pretende utilizar esse dinheiro para colocar
colocar em dia os salários dos servidores públicos aqui do Rio de Janeiro. Se no prazo de 36 meses o governo do Rio pagar para o BNP Paribas, por exemplo, 2 bilhões e 900 milhões de reais, ele recupera as ações da SEDAI. Hoje estão sendo negociadas aqui 50% das ações da companhia. Por isso agora está nessa fase de negociação para saber quanto de juros o governo do Rio vai ter que pagar para o BNP Paribas, caso queira recomprar as ações da SEDAI. Nós continuamos aqui aguardando algum resultado desse leilão, Piotr. Muito obrigado. Assim que a gente tiver novidades do Rio de Janeiro, a gente informa aqui no Cenário Econômico. Obrigado, Maurício. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, os números do mercado financeiro e uma entrevista para falar de mais um recall de veículos no Brasil. Em instantes. Já de volta com o Cenário Econômico e os números do mercado financeiro, vamos ao Ibovespa e a cotação do dólar, que teve a maior valorização mensal desde novembro do ano passado. Novembro do ano passado teve um fato que foi exatamente a eleição de Donald Trump, ou seja, tinha ali uma insegurança mundial em relação ao governo do novo presidente americano. Mas agora, este mês, na verdade, no finalzinho agora de outubro, é que a gente teve uma valorização maior do dólar, o que fez agora, pouco mais de 3%, fechou o mês. Vamos dar uma olhadinha como é que foi o dólar, portanto, hoje, e o Ibovespa antes de tudo. Vamos lá, o Ibovespa hoje, uma queda de 0,65%. Nós tivemos várias quedas do Ibovespa durante a semana. Lembre-se que até outro dia a gente estava com 76 mil pontos. Hoje fechou, portanto, essa quarta-feira. Temos pregão normalmente, temos a Bolsa funcionando na sexta-feira, amanhã é feriado, mas hoje com uma queda de 0,65% a 73.822 pontos. E o dólar comercial, hoje, embora tenha terminado o mês passado em alta, hoje uma queda de 0,21% a R$ 3,26 a cotação do dólar comercial. A Fiat Chrysler convocou hoje os proprietários dos veículos picape Ram 2500, fabricados entre os anos de 2014, aliás, dos anos 2014, 2016 e 2017. A exceção é 2015. Portanto, os anos são 2014, 2016 e 2017 para a troca da bomba de água do motor. No comunicado, a empresa explicou que uma eventual falha nesta peça pode causar incêndio no compartimento do motor e consequentes danos físicos e materiais ao motorista, aos passageiros e a terceiros. Então, atenção para todos os proprietários desta marca, picape Ram, da Chrysler, e dos referidos anos aí 2014, 2016 e 2017 para a troca desta peça. E este recall, ou melhor, mais este recall, engrossa o número de chamamentos feitos pelas montadoras automotivas este ano. Nós tivemos, esse noticiário permeou o cenário econômico durante todo o ano. Preocupação que já chegou à Câmara dos Deputados, onde foi criada uma subcomissão de regulamentação do recall, que vai cobrar das montadoras uma mudança de postura que proteja mais o consumidor. Para falar sobre o assunto, eu recebo o engenheiro Hélio Cardoso, do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. Professor, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Boa noite, Piotr. Como Tudo vai? Bem? Tudo bem? Eu falei há pouco, inclusive, com uma deputada da comissão, e ela disse que a preocupação que eles tiveram, até porque receberam denúncias, é que mesmo modelos que as montadoras estão chamando para recall, obviamente os mais novos, continuam sendo vendidos na loja. Ou seja, o sujeito compra um carro que tem um chamamento, a loja não faz o conserto, vende e depois, evidentemente, manda a carta para o consumidor levar o carro ali. Ou seja, nós estamos tendo um problema de controle de qualidade. Você já veio aqui, acho que é a terceira ou quarta vez esse ano para falar desse problema. Temos mais um recall. O que está acontecendo? Porque agora tem uma comissão na Câmara justamente para investigar o comportamento das montadoras. Nós temos um problema grave que a nossa legislação não exige muito, né, para que seja feito um recall. Além disso, o problema de controle de qualidade e aquela influência para que logo a gente tenha lançamentos no mercado, influencia diretamente nessa quantidade de recalls que eu tenho. E sempre chamando a atenção que só tenho essa quantidade porque só itens de segurança são chamados. Então talvez essa comissão que está trabalhando amplie um pouquinho mais para que a gente possa ter algum trabalho extra das montadoras para evitar que isso se repita. Hélio, vamos voltar. Você fez menção à legislação brasileira que, pelo que eu entendi, é menos exigente do que se tem no mundo. O que se tem no mundo que a gente poderia copiar para exigir mais qualidade ou um comportamento melhor das montadoras em relação ao consumidor, em respeito ao consumidor, não somente item de segurança, como qualquer outro item do veículo? Alguma coisa que esteja vinculado a que as montadoras tenham retorno dos recalls que foram realmente atendidos. E que eu tenha alguma forma de mostrar para o consumidor
que existem recalls pendentes dos veículos. Fora do Brasil, além de tudo que tenha problema no veículo gerar um recall, eu tenho uma evidência se o carro está dentro de um recall e se ele cumpriu esse recall, seja no documento do veículo ou um adesivo colocado no próprio veículo para que as pessoas saibam. Infelizmente, no Brasil, estamos vinculados simplesmente à divulgação em algum órgão de imprensa sobre a existência do recall. E daquela forma, bem rápida para ninguém entender. Então a gente precisa mudar isso precisa mudar rapidamente para que a gente tenha consciência da montadora e do próprio consumidor. Vamos só esclarecer. No Brasil, a montadora só é obrigada a fazer um comunicado num grande veículo de divulgação de imprensa que determinado veículo do modelo XYZ, chassi, seja lá o que for, fabricado no ano X, precisa passar por um recall e explica exatamente qual é o problema. Ponto. Se o sujeito vai ou não vai, ela não tem que dar nenhuma outra satisfação. Esse controle não existe. Embora eu ouvi o Código de Defesa do Consumidor recentemente, diz que se por acaso acontecer um acidente, mesmo que a pessoa não vá ao recall, a empresa responde por isso. Sim, sim. Enquanto a responsabilidade não deixa de existir. Mas como a gente não quer que o acidente aconteça e que evidentemente se corrija o problema, no exterior, como é que eu faço? A empresa vai lá, ela tem que divulgar quantos atenderam no recall. Sim, e eu tenho que registrar isso no documento do veículo, é isso? Eu tenho uma agência reguladora que as montadoras passam os dados de quem cumpriu e de quem não cumpriu e também compartilha essa responsabilidade com aquele que deixou de cumprir, desde que seja uma explicação lógica. O que nós temos? Manda-se uma carta para o primeiro proprietário no Brasil. Às vezes não se encontra, o carro já foi vendido para outra pessoa ou alguma coisa assim, não se tem controle nenhum. E nós temos, nos últimos anos, recalls que são repetidos, principalmente do airbag ou coisa assim que tem acontecido, eles são repetidos, porque não se soluciona definitivamente o problema. E a pessoa pode até levar uma vez, mas na segunda vez que precisava definitivamente acabar com o problema, acaba não indo. Tá. Vamos entender. Eu vou usar uma expressão que eu sei que é forte, na época foi também forte. Quando o presidente Collor assumiu o país, ele fez uma menção que nós andávamos em carroça, porque a distância tecnológica dos carros brasileiros, porque se fabricava lá fora, era gigantesca. Houve uma melhora nisso. A legislação de recall brasileira é comparável nessa mesma proporção de carroça perto do que se tem de exigência no exterior, ou essa diferença é um pouco menor? Vamos dizer que a nossa legislação não acompanhou a tecnologia. Então nós temos aí uma legislação defasada, né? O Código do Consumidor já tem um certo tempo e as leis que foram acompanhando o Código do Consumidor, melhorando alguma coisa, não são suficientes em relação ao que aconteceu no cenário econômico no Brasil nos últimos tempos. Então, não há essa amplitude, ampliação do que deve realmente ser feito. Isso, evidentemente, do lado das montadoras e o que a legislação pode melhorar. Vamos imaginar aqui que nós tenhamos um consumidor muito preocupado com isso, que evidentemente acompanha, ele não acompanhou todos os recalls. Como é que ele pode saber se atualizar, se o modelo do carro dele tem ou não tem uma necessidade de recall? Eu estou dizendo que ele vai tomar iniciativa por si próprio. Talvez a comunicação que foi feita rapidamente no jornal não chegou até ele, mas ele está preocupado com isso. Hoje a gente tem uma divulgação muito grande dos órgãos de imprensa, principalmente em cima do recall, e o site do Ministério da Justiça que diariamente atualiza. Todas as vezes que eu tenho um novo recall, ele vai constar do site do Ministério da Justiça para a pessoa fazer a verificação quanto ao modelo de veículo e também se o número do chassi do veículo dele está incluído. E ele pode fazer o recall a qualquer momento, mesmo que isso não muda? Essa empresa chamou em agosto do ano passado e nós estamos agora já no mês de novembro e ele descobriu que o carro dele precisaria ter passado por um recall. Talvez ele seja o segundo dono, o terceiro dono, bom, pouco importa, mudou de endereço, foi morar fora do país, voltou agora, ele tem direito a chegar na montadora? Tem direito. Não há vencimento do recall. Apesar que algumas vezes as concessionárias alegam, eu não tenho a peça em estoque, vamos ter que esperar ela chegar. Pode ser verdade também.
mas não tem vencimento. Enquanto não forem realizados todos os recalls nos veículos chamados, ele continua valendo. O recall não tem nada a ver com revisão. Se ele fez ou não fez a revisão na concessionária, não muda em nada a questão do recall. Nada, não muda em nada. Esse tipo de argumento não pode ser usado. Não. Ele pode até alegar em termos de garantia do veículo, que ele deixou de fazer, o que também não é verdade. Né? Não é porque ele deixou de fazer uma revisão que ele não tem direito à garantia, desde que não esteja vinculado àquilo que ele deixou de fazer. E no caso do recall, não há nenhum vínculo. Não há como dizer, deixou de fazer uma revisão, não tem direito ao recall. Tem direito ao recall até resolver o problema de todos os veículos. Hélio, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Cenário Econômico mais uma vez. Disponha. Bom, eu falei, no mesmo programa você acompanhou aqui, eu fiz menção à importância da indústria automotiva, sobretudo na retomada de grandes exportações de produtos de alto valor agregado, isso traz um benefício para o país. A indústria automotiva é admirada por uma série de aspectos que trabalha com alta tecnologia. No mesmo programa a gente está denunciando de novo, trazendo a informação de mais um recall, que o Hélio já explicou nas outras vezes e voltou a falar agora também, que há um problema de controle de qualidade de projeto, que as empresas não estão respeitando o tempo e estão lançando carros com defeito. O cenário econômico termina aqui. A partir de agora você fica com os Corredores do Poder, com a apresentação da Mariana Júnior. Amanhã, feriado, também estaremos aqui com um programa especial sobre os prejuízos do contrabando à economia do país. Até amanhã.